Daiane e hoje nós vamos estudar sobre o microscópio. O microscópio é um aparelho muito importante porque ele nos ajuda a visualizar micro-organismos, inclusive a célula. É difícil dizer quem inventou o microscópio. Apesar da contribuição de vários cientistas, o microscópio não tem um criador definitivo. Na verdade, muitos contribuíram. Galileu Galilei, que viveu entre 1564 a 1642, foi o precursor nesse trabalho, pois ele observava a astronomia ou outros elementos da natureza por meio de equipamentos simples. Mais tarde, o comerciante de tecidos Antônio van Leeuwenhoek, que ao observar os tecidos, ele acabava sobrepondo lentes e afinando essas lentes de forma a observar até micro-organismos. Em seguida surgiu Robert Hooke, que viveu entre os anos de 1635 e 1703. Aí Robert Hooke já começou a examinar as cascas da árvore, de tal forma que ele percebeu que essas cascas eram compostas de pequenos compartimentos. E aí Robert Hooke acabou denominando esses compartimentos de células, mais tarde assim conhecidas. Logo em seguida se destacaram também outros cientistas, como Robert Brown, que acabou definindo o núcleo celular. Em seguida também os alemães Theodor Schwann e Matthias Schneider, que desenvolveram aí a teoria celular. Todo ser vivo é formado de células, ou seja, todo ser vivo tem em sua composição uma unidade funcional estrutural, denominada célula, pois é a partir dela que se desenvolve todas as outras células que formam o organismo. Nela é encontrado o DNA, que é o material genético capaz de formar um indivíduo. Podemos dizer que existem as células reprodutoras no corpo de um indivíduo, que vão dar origem a outros indivíduos através da reprodução. E temos as células somáticas, que são as células já desenvolvidas no tipo de tecido específico. Por exemplo, a célula óssea, que compõe o nosso corpo, elas são células somáticas. As células do tecido epitelial também são células somáticas e assim sucessivamente. Quanto à estrutura nuclear, a célula ela pode ser denominada em duas formas. A célula procarionte, quando ela não apresenta membrana nuclear, ou seja, o DNA ele é espalhado no citoplasma. Então essa célula procarionte ela é encontrada em organismos simples, unicelulares, que seriam as bactérias, os organismos pertencentes ao reino Monera. Além desse tipo de célula, a gente tem a célula eucarionte. A célula eucarionte ela apresenta núcleo celular, carioteca. Dessa forma, o DNA é armazenado no interior desse núcleo, protegido. Assim, todas as informações, todas as reações metabólicas da célula são comandadas a partir desse núcleo celular. Os organismos que apresentam esse tipo de célula eucarionte seriam os reinos protista, fungi, plantae e reino animal. Logo, nós, seres humanos, temos o tipo de célula eucarionte. As partes fundamentais de uma célula são três: membrana, citoplasma e núcleo. A membrana é a parte protetora da célula, é a parte que fica em volta, então ela controla a entrada e saída de substâncias. No citoplasma encontram-se todas as organelas endoplasmáticas, as organelas que vão desempenhar funções específicas dentro da célula. Quanto ao número de células, os seres vivos podem ser unicelulares, quando apresentam apenas uma célula,
Ou podem ainda ser pluricelulares, quando apresentam duas ou mais células, como por exemplo, nós seres humanos, que somos seres pluricelulares. Quanto à presença de núcleo, as células podem ser procariontes ou eucariontes. As células procariontes, elas são encontradas nas bactérias, ou seja, organismos do reino Monera, e elas não apresentam núcleo, não apresentam carioteca. Dessa forma, o DNA é todo espalhado no citoplasma. As células eucariontes, elas podem ser animal ou vegetal. Qual a diferença entre elas? A célula eucarionte animal, ela possui apenas membrana, citoplasma e núcleo, né? Sendo que ela se desenvolve normalmente e tal. Já a célula vegetal, ela apresenta uma estrutura a mais, que seria a parede celular. Bom, pessoal, por hoje é só. Se você gostou, deixe um like, se inscreva no canal e até a próxima aula!